Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani, hein? Talvez você estava com saudade, talvez não, mas o fato é que nós voltamos depois aí de umas férias na reta final da Série C e agora também férias pós-Série C. Nós estamos marcando aí o retorno da temporada 2026, retorno não, né? O início da temporada 2026 com este Bom Dia Guarani. Então já vai se reacostumando, hein? Você aí no trânsito, você aí indo para a academia, para o trabalho. O Bom Dia Guarani está de volta na sua dose diária de Guarani Futebol Clube. Assuntos, temos alguns, talvez menos do que a gente gostaria, por conta desse período de entre safra, por conta desse período sem jogos, né? Infelizmente. Na verdade, a gente poderia estar no período sem jogos e também com acesso para a Série B garantido. Não aconteceu isso. Nós estamos num período sem jogos com a obrigação de jogar a Série C no ano que vem de novo. Isso não é legal. Mas nesse meio tempo, no meio disso tudo, tem algumas coisas legais para a gente falar e talvez a principal delas seja o trabalho do Sub-17 do Guarani, hein? Que surpreendentemente eliminou o Palmeiras no final de semana e avançou para as semifinais do Campeonato Paulista da categoria. O Guarani perdeu a ida por 3-1 em Cosmópolis, né? O jogo deveria ter sido no Brinco, mas o gramado está em obra e o jogo passou para Cosmópolis. E aí na Arena Barueri, o Guarani precisava de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, 3 para despachar e fez, hein? Virou o primeiro tempo 1-0 e no segundo tempo fez mais 2 gols do atacante Guilherme Costa e um do zagueiro Léo. E o Guarani fez 3-0 no Palmeiras e está na semifinal. Vai enfrentar o Ibrachina. O Ibrachina é um time meio diferente, né? Não faz parte do calendário profissional, mas é uma parceria do Instituto Brasil-China. Eles têm certo capital estrangeiro aportado no time, que manda os jogos ali na Moca, em São Paulo. A ida deve ser mando do Guarani, provavelmente em Cosmópolis, e a volta na Moca. É um campinho sintético, parece até um society, mas o jogo vai ser lá. Méritos aí a todo o elenco, comissão técnica, ao técnico Luiz Fernando Estrada, que teve que remontar o time pelo menos 3 vezes ao longo da competição, jogadores que foram embora, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas lembremos, hein, o Sub-20 perdeu na semifinal do Paulista para o São Paulo, o Sub-17 está na semifinal do Paulista contra o Ibrachina, só o Sub-15 que ficou um pouquinho para trás, perdeu para o Santos 3-0 na partida de ida, acho que na volta também, nas oitavas de final. Mas voltamos depois de muito tempo a ver a categoria de base do Guarani competindo um pouco mais, né? O Sub-17 numa semifinal, coisa que não acontecia há 16 anos, e o Sub-20 numa semifinal, coisa que não acontecia havia 22 anos, 23 para arredondar, né? Então, quem sabe o futuro guarde aí bons prospectos, bons jogadores para fazerem parte do elenco principal do Guarani. Alguns, inclusive, do Sub-20 já devem fazer parte do elenco da temporada que vem e a gente capaz de já se acostumar com alguns destes nomes, tão logo o elenco se reapresente em dezembro. Aliás, 3 de dezembro é a data da reapresentação. O Farney comentou no time principal que de 10 a 12 jogadores devem continuar e uns 5 da base devem ser promovidos. E aí o Guarani deve ir ao mercado para contratar 10, 12, 15 jogadores, tudo de novo. Mas pelo menos alguma coisa da base de um ano para o outro deve ser mantida. Estamos falando aí provavelmente do zagueiro Rafael, do lateral esquerdo Emerson, ou do próprio Renan Castro, ou os dois, do volante Kelvin, do meia Diego Torres. Estamos falando aí do Mirandinha, que tem contrato também, o próprio Dentinho também pode ficar. Isaac está em conversas para renovação de contrato. Então é possível que a gente tenha aí uma base de 2025 mantida para o ano que vem, o que para mim não é uma má ideia. E a gente pode discutir isso em programas futuros, porque nós vamos ter que procurar assunto também para falar todo dia de Guarani. Mas acho que é o caminho certo. Em termos de contratações, o nome que surgiu aí pelo jornalista Lucas Rossafa é do zagueiro Maurício Antônio, hein? Nome de filósofo, nome de empresário. Jogador de futebol, não sei, mas 33 anos, está no Paysandu, foi rebaixado para a Série C esse ano, né? Fez uma má campanha no Paysandu, porém, tem aparentemente uma carreira legal aí, jogou no Curitiba, jogou muitos anos fora do Brasil, futebol português,
pode ser que seja um jogador mais experiente dentro do perfil de jogadores mais experientes que o Farney disse que o Guarani deve contratar para o ano que vem. Então, entre boas notícias da base e a busca por um elenco mais experiente, vamos começando imaginando como vai ser a temporada 2026. Daqui a pouco devemos ter notícias sobre o regulamento do Campeonato Paulista, daqui a pouco teremos aí o mercado um pouco mais agitado, as reformas acontecendo no gramado do Brinco de Ouro e no CT também. Enfim, vamos pensando capítulos e assuntos para trazer aqui no Bom Dia do Guarani. Mas o que importa é que aqui no Bugricast o Bom Dia Guarani está de volta diariamente, a sua dose de Guarani. Então já vai deixando o seu like, se estiver no YouTube, deixa o seu comentário. Estava com saudade, sentiu falta, quer sugestões de temas, também estamos abertos para tudo isso. Fechou? Obrigado a todos, boa semana, novembro começando com tudo, e o Bom Dia Guarani está aí para a gente nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.